E aí, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, boa semana a todos. Essa semana que é a 18ª semana, a última semana antes do nosso merecidíssimo recesso. Vamos, então, encerrar aí, né, de forma revisional o conteúdo que a gente trabalhou nesse finalzinho de segundo período, que foram os parágrafos de desenvolvimento 1 por exemplificação e por causa e consequência. Então, nosso conteúdo de hoje é um conteúdo revisional, te dando aquela força, né, para que você amarre todos os conceitos de um modo bem legal, para que na volta do recesso a gente continue com o nosso projeto de aulas bem conectadas ao seu desenvolvimento textual, sobretudo dissertativo. Então vamos lá, galera. O que a gente falou sobre o desenvolvimento 1, né? O primeiro parágrafo ali depois da nossa introdução. A gente viu que existem duas maneiras da gente organizar esse parágrafo dentro, né, do propósito inicial que nós estamos trabalhando aqui no nono ano. O primeiro deles foi a exemplificação. Vocês lembram disso, tá? A exemplificação aí, ó, no esquema que eu trabalhei com vocês, ele vai trazer um encaminhamento, tá? O encaminhamento a gente optou por fazer nesse momento uma situação problema, tá? Então nós vamos sempre trabalhar propostas temáticas que dialoguem com problemas, para que você identifique o problema, tá? Por exemplo, os desafios da educação brasileira. Então, no D1 você pode falar sobre o problema da precariedade da estrutura das escolas brasileiras, da maioria das escolas brasileiras. Tá? No outro parágrafo, você poderia falar da baixa remuneração ou do baixo investimento estatal nas instituições e na educação como um todo. Tá? Então, seria um outro problema. Beleza? Então, o que a gente está pensando aqui? O encaminhamento dos nossos textos sempre partindo do viés da situação-problema que você identifica para o tema. Uma situação-problema para o D1, que é o parágrafo que a gente está estudando agora, e logo depois, aí no terceiro período, uma situação-problema conectada ao D2. Tá? Então, a sua redação, basicamente, ela trará duas situações-problemas, uma para o D1 e uma para o D2. Tá? Mas vamos focar no D1, que é o nosso projeto, é o nosso foco, né, nesse segundo período. Então, vamos lá. O encaminhamento, então, ele parte de um problema, ele é uma situação-problema, e aí a gente vai apresentar a situação-problema. Na primeira estratégia que a gente viu para o D1, que foi a exemplificação, tá? A gente vai justificar por que esse problema que eu escolhi para encaminhar o meu D1 é de fato um problema. Então, a missão do segundo período do meu parágrafo é justificar, é comprovar por que aquele problema que eu estou encaminhando ele é de fato um problema. Quando você pensa, por exemplo, a baixa remuneração dos profissionais da área de educação, por que você acha que isso de fato é um problema, né, para a educação brasileira? Esse é o momento, esse segundo período, esse em azulzinho aí, é o momento para você comprovar isso, tá? Para você justificar ao leitor o porquê que você escolheu esse problema, tá? Logo abaixo dessa comprovação, ou seja, que a gente já está chamando de justificativa, tu vai trazer um exemplo, que pode ser qualquer exemplo que você pesquise, que você tenha à cabeça, ou algo mais geral. Você poderia colocar, assim, ó, uma situação que exemplifica essa realidade de baixa remuneração são os profissionais da área pública que predominantemente ganham em torno de um salário mínimo para o exercício das suas funções. Tá? Então, exemplifica. Ah, professor, mas eu tenho que conhecer. Tem. Isso é um trabalho de pesquisa. Eu sempre disse para vocês que o bom escritor, né, a gente não tem a colocação que a gente tem na escola, na redação do Enem, né, à toa, né? A gente faz um trabalho de estrutura e de desenvolvimento temático. Nesse nono ano, o nosso foco está sendo o quê? Na estrutura. Mas é claro que você já tem que começar a correr atrás, né, e pesquisando sobre os assuntos para você falar. Lembra que pesquisar não é copiar da internet e botar no seu texto. É ler, é buscar informações sobre o assunto para que depois você consiga desenvolver a sua redação. Tá? Então, a exemplificação exige, sim, um trabalho de você em busca de você ir em busca, tá, de situações do teu cotidiano que exemplifique o pensamento. E a conclusão do parágrafo
nada mais é do que o raciocínio lógico ao qual você consegue chegar, né, naturalmente com a abordagem. Então, essa foi a primeira estratégia que a gente viu aí agora no finalzinho do segundo período para o D1. A segunda estratégia, tá? Vai ser a estratégia. Aí eu mandei o material para você todo bonitinho, juntando tudo que eu fiz, que eu falei com vocês, tá? A segunda estratégia foi a da causa e consequência. Lembram disso? Tá? Então, a segunda estratégia, ela vai manter igualzinho o encaminhamento e a conclusão. Vai mudar ali o meio do texto, tá? A justificativa na estratégia da exemplificação, ela é livre, tá? Você pode fazer de N situações. Agora, você segura um pouco as possibilidades e você vai comprovar que o encaminhamento que você escolheu, ele é um problema pela causa. Então, você vai justificar aquele problema trazendo a causa daquele problema, tá? Beleza? O porquê dele existir. E aí, depois que você trouxer o porquê dele existir, você vai abrir mão do exemplo para trazer uma consequência, tá? Então, você vai apresentar uma consequência, tá? Para o grupo que você gostaria de destinar, né, o olhar dentro desse parágrafo. Vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos pegar o mesmo, tá? Digamos que no tema sobre educação, eu encaminho o problema que eu queira escolher seja a baixa remuneração salarial dos profissionais da educação. E aí a justificativa isso ocorre porque ao longo de décadas a aplicação da parcela do produto interno bruto destinada à educação não foi efetivamente utilizada pelos governantes, muito condicionado a casos de corrupção que impedem um pleno desenvolvimento da área. Como consequência disso, tem-se muitos profissionais desestimulados que não transferem à sala de aula todo o seu estímulo e competência que poderiam apresentar. Como conclusão desse pensamento, tem-se um problema crônico na formação de jovens, de crianças e jovens ao longo de décadas na educação brasileira, gerando um problema estrutural grave à sociedade. Então, olha só essa ideia. Eu apresentei a baixa remuneração como um problema, eu justifiquei que isso é devido à aplicação indevida, né, da parcela do PIB, né, à educação, como deveria ser constitucionalmente. Como consequência, eu tenho professores desestimulados e a conclusão do pensamento qual é? Jovens, né, que têm uma formação deficiente devido a esse baixo estímulo. Tá bom? Beleza? É claro que isso não é uma regra, né? A gente tem professores aí que se superam a cada dia, mesmo diante das dificuldades profissionais, mas a gente tem que entender que isso é um problema grave e que muitas vezes vai até além da vontade do professor querer ou não dar o seu máximo dentro da sala de aula. Beleza? Tá? Então, esses são os dois, né, os dois exemplos, as duas estratégias que a gente construiu para o D1 nesse segundo período. Exemplificação e causa e consequência, tá? E aí eu deixei de novo o exemplo para vocês darem uma olhada e um exercício, galera, tá? Nesse período de recesso, há uns 2 anos atrás, eu li uma reportagem que me chamou muita atenção e me deixou muito triste, tá? E aí eu conecto a esse tempo que a gente está vivendo agora de recesso, férias, né? E vou contar para vocês que era. Eu estava lendo um texto, né, no site de uma ONG protetora de animais e eu fiquei impressionado com um dado. Galera, a quantidade de animais, olha isso, a quantidade de animais, pets, né, cachorros, gatos, que são abandonados nas ruas nos períodos de férias, tá? Olha que bizarro isso, tá? Cresce vertiginosamente o número de cachorros e gatos, principalmente, né, abandonados nas ruas nos períodos de férias. Por quê? Famílias viajam, não tem com quem deixar os pets, não querem investir numa quantia relativamente alta, né, num hotel veterinário e por isso abandonam os pets. E aí, quando voltam, compram, adquirem outros. Galera, isso é de uma crueldade. Né? A gente acha que isso às vezes nem acontece, nem é verdade, né? Mas é. Tá? Então, nesse período de recesso, nesse período de férias, né, embora a gente viva em um recesso diferente, umas férias diferentes dentro de casa, vale uma reflexão humana sobre os nossos animais
e aí eu deixo esse tema para você treinar, tá? E pegar algum diazinho do seu recesso aí, fazer essa atividade, tá? E trazer na volta do recesso para a gente. Os desafios do combate à violência contra animais, tá? Abandonar é uma violência, tá? Contra o animal. Bater é uma violência, tá? E N situações que eu não quero mais dar spoiler sobre o tema. Beleza? Então, queria só que você me mostrasse qual seria a sua tese, qual seria o seu argumento 1 e seu argumento 2. E aí só desenvolvesse o argumento 1 ou por exemplificação ou por causa e consequência. Se der para fazer as duas estratégias, o professor vai ficar muito feliz e certo que a gente volta do recesso firmes e sem ter deletado os conhecimentos. Beleza? Queridos, de antemão quero agradecer a vocês, né, por esse primeiro semestre aí, muito difícil, uma situação nova para todos nós nesse momento, mas deixar aqui registrado o meu agradecimento, o meu carinho, né, e a minha paixão por vocês, tá? Agradecer por todas as aulas ao vivo, né, em que vocês tiveram um comportamento exemplar, foram alunos maravilhosos, eu nunca duvidei disso, né, porque a nossa instituição é uma instituição diferenciada. A gente, além de formar excelentes alunos que arrebentam no vestibular, a gente forma seres humanos maravilhosos, tá? E vocês encararam com muita maturidade e muita responsabilidade esse momento, esse primeiro momento aí, né, de uma situação nova para a gente que foi, né, o ensino nessa pandemia. Tá? Isso só aumenta a nossa relação, estreita os nossos laços e me deixa muito feliz para continuar fazendo um trabalho de excelência com vocês. Tá bom? Um beijo, bom recesso, bom descanso. A gente ainda se vê no ao vivo, mas eu deixo aqui o meu carinho e o meu muito obrigado. Tchau, pessoal.